Eu entrei na faculdade em 2017.2, então eu fui aquela leva que pegou a greve e que só começou a ter aula mesmo em 2018, em abril de 2018. Então a minha turma, esperou muito para entrar na faculdade, para começar a ter aula e para começar a realizar o nosso sonho, né? Eu acho que o curso, sim, da UERJ cumpriu as minhas expectativas, porque eu entrei já sabendo que eu não ia ter acesso a algumas coisas, como, por exemplo, os equipamentos. Eu acho que a parte teórica da UERJ é muito boa, porque a gente tem professores muito bons que estão há muito tempo no mercado, muito tempo na UERJ também, e a gente é sempre estimulado a ler textos, da área, mas a parte prática, claro, a gente deixa muito a desejar, porque a gente não tem equipamentos bons, a gente não tem equipamentos em número que seja suficiente para o número de alunos, tanto da UERJ quanto de cada turma. Eu lembro que quando eu ia para aquelas salas que tem computador, que não são muitas, eram computadores que tinham aquela caixa atrás, então equipamentos muito antigos que travavam, às vezes a gente chegava e não estava funcionando. E assim, eu tô falando de computadores, mas às vezes até ar-condicionado não funciona. Então são coisas que eu acho que a gente sai perdendo. São coisas que, mas eu entrei na faculdade já esperando. Comecei a trabalhar com a TV UERJ, que foi um estágio interno, né? Que eu achava que seria bom para me levar para o caminho que eu gostaria de ter seguido, que era o jornalismo, telejornalismo, ou parte de produção para televisão, entretenimento e tal. Mas eu também gostaria muito de ter trabalhado em redação de impresso, por exemplo, de sites, mas não consegui. Logo depois que eu saí da TV UERJ, eu ainda fui trabalhar com jornalismo, que foi com assessoria de imprensa de um órgão público, então eu ainda estava no jornalismo. Só que depois eu saí desse emprego, consegui um outro e era na área de marketing. E desde então não consigo sair. E eu sou frustrada por causa disso, porque não é uma área que eu sonhava em trabalhar. Mas eu acabei caindo e hoje eu tenho dificuldade de sair, assim como muitos amigos meus que também gostariam de estar no jornalismo em si e não com redes sociais, etc. E fora que as plataformas hoje são extremamente robotizadas e a gente acaba respondendo milhões de perguntas que não tem nada a ver com o que a gente vai fazer naquela vaga e a gente não é nem chamado para uma entrevista. Então isso me deixa assim, cara, eu acho que eu nunca mais vou conseguir outro emprego. Eu fico pensando nessas coisas, sabe? Eu nunca mais vou conseguir sair do marketing, eu nunca mais vou conseguir ser chamada para uma entrevista, eu nunca mais vou conseguir um emprego porque eu estou insatisfeita no meu atual. Eu já estou lá há 2 anos e, assim, eu tô lá porque eu não tenho outra coisa. Porque é difícil você ser chamado para uma entrevista, quando você é chamado, alguém passa à sua frente. Então é muito difícil, assim. Eu acredito sim que as oportunidades estão mais difíceis, mas não mais escassas, porque a gente, o jornalismo é um campo que ele te dá várias vertentes que você pode seguir. Então, isso é um lado positivo. Mas, ao mesmo tempo, o que a maioria quer é o jornalismo tradicional, né? E esse sim é escasso.